Meu nome é Júlia Lazarov e hoje nós estamos aqui com os alunos de cinema e audiovisual. Eles recentemente ganharam um prêmio muito legal, o prêmio da Intercom Expocom, em Balneário Camboriú. Esse é um dos maiores eventos nacionais para estudantes da área de comunicação. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles e como foi essa experiência para eles. Vamos lá. Francisco está aprisionado dentro de um hospital psiquiátrico que utiliza métodos antigos, métodos duvidosos. O objetivo de Francisco é saber se o crime e o erro que ele cometeu são reais ou não. Eu queria saber como que foi essa experiência para vocês. Olá, galera, tudo bem? Eu sou Leonardo Tovani, diretor, corroteirista, montador também do curta-metragem Schrödinger, que foi o filme indicado pela Universidade AMB Morumbi, que ganhou o Intercom Expocom Sudeste e foi classificado para o Nacional, e a gente acabou levando esse prêmio. E, bom, estamos eu e o Guilherme Bessa aqui hoje, mas a gente está representando toda uma equipe, todo um grupo de alunos e alunas que fizeram parte do desenvolvimento da premiação. Então, já gostaria, logo aqui nessa introdução, de mencionar o nome deles e delas, que não estão por aqui. Na equipe de fotografia e direção de fotografia, a gente tem o Luca Mantini e a Luana Westenfelder. Na direção de arte, a gente tem a Nicole Adão e a Nina Caetano. Na direção de som, todo o departamento, operação de som, a gente tem o Luiz Emídio. O Luiz Emídio e a Nicole Adão também são os produtores do curta-metragem Schrödinger. E no elenco, estrelando o nosso protagonista Francisco, Bruno Stierli e a Marcela de Barros como nossa doutora Luísa. Acho que, assim, para mim foi uma coisa um pouco, eu diria, surpreendente, assim, porque quando a gente fez o projeto, a gente realmente fez ele no segundo semestre, isso, né, Gui? No segundo semestre. A gente fez sem nenhuma pretensão, coisa do tipo. Uhum. E para mim, quando eu recebi a notícia, para mim foi um pouco diferente, porque eu agora estou estudando, não estou estudando no Brasil, eu não estava acostumado com o fuso horário. E o Gui, né, o Guilherme Bessa aqui, que foi co-roteirista também, participou na parte de direção de arte, ele acabou me ligando, informando, então foi assim, foi uma coisa surpreendente que eu meio que não estava preparado ali no momento específico. Eu sou Guilherme Bessa, fui co-roteirista junto com o Leonardo Tovani, fui assistente de arte e também fui gaffer. Tem muito de surpresa. Quando me falaram, assim, falaram para mim e para o Léo sobre o ExpoCon, foi uma forma assim, tipo, a gente tem esse daqui, o real. Se vocês quiserem, assim, se inscrevam, vocês já estarão indicados pela faculdade e tudo mais. A gente olhou aquilo ali, foi uma coisa muito de um dia para o outro, porque foi uma conversa ali muito rápida, então a gente teve que correr muita coisa com papelada ali na hora. E a gente entrou pensando assim, cara, só da gente estar sendo indicado já é uma coisa muito importante para nós, foi uma coisa que deixou a gente muito feliz. E qual foi o maior desafio para vocês? Assim, eu acho que o principal desafio, sabe, foi, falando agora de um desafio pessoal e depois eu vou falar de um coletivo, né? Para mim, porque Uhum. eu estava retornando para a universidade, então eu meio que não conhecia a, as pessoas com quem que eu ia fazer o projeto. Então, para mim, pessoalmente, foi um pouco difícil, assim, saber como lidar com essa situação em específica. E eu acho que já no coletivo, assim, como todo mundo, a gente se saiu muito bem. Eu acho que todas as cabeças de equipe, todos os departamentos, a gente foi conversando, todo mundo conseguiu trazer um pouco sua visão criativa, o que queria contribuir, né? Claro, todo mundo tentando seguir um caminho, um norte, uma direção. Mas eu acho que o principal, assim, foi uma questão orçamentária, principalmente, e questões de produção. Então, encontrar, por exemplo, um ator que. Porque a gente realmente queria pegar um ator e uma atriz que eles já tivessem um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais como eu posso dizer, de experiência. Então, conseguir o orçamento, bater datas, toda essa logística de produção, eu acho que foi um desafio. Também porque a gente precisava gravar dentro do estúdio da universidade, por questões técnicas de som, cenário, montar todas essas coisas. Então, acho que essa foi a principal dificuldade que a gente teve, assim. No processo de criação,
Quais foram as principais inspirações para vocês? Acho que nesse quesito, a gente primeiro pensou em fazer o roteiro, o filme todo. A gente começou pensando nele sendo uma tragédia, a princípio. A gente sempre estava para um lado que fosse mais para esse sentido. Uhum. E aí, com as conversas que a gente foi tendo entre a galera da equipe, foi tendo uma conversa aqui ali, principalmente entre eu e o Léo, que fomos roteiristas, a gente foi alinhando os pensamentos e foi aderindo mais coisas no sentido de vamos tentar aprofundar esse personagem de uma maneira que ele fique, como eu posso dizer, que não fique tão direto necessariamente o que ele tem ou como ele tem. A gente sempre tentou trabalhar muito nesse processo criativo na base dessa dúvida. Então, quando a gente conseguiu chegar à teoria do gato de Schrödinger, a gente conseguiu colocar esse paradoxo desse personagem de uma maneira muito mais sucinta. Então, Uhum. ao invés de perguntar a pergunta do gato de Schrödinger, dele estar vivo e morto ao mesmo tempo, a nossa pergunta nesse roteiro é, por exemplo, se o nosso protagonista ele está realmente louco, quem são os loucos naquele filme, se ele fez aquilo ali com o irmão dele ou não, por que que ele está ali. São questões que se mantêm, principalmente naquele paradoxo. Uma das dificuldades, inclusive, no roteiro, o efeito narrativo, onde ele começa e termina do mesmo jeito. Que é um efeito, né, que normalmente é um efeito utilizado na montagem de filmes, que é o efeito Kuleshov. É quando você pega uma imagem A e depois dessa imagem A, ela acaba sofrendo influência de uma imagem B e ela acaba tendo um novo significado. Ou seja, esse conceito ele acaba sendo ressignificado. E a gente queria trazer isso para o roteiro. Bom, e aí por isso que eu acho que a maior inspiração do roteiro em si foi uma teoria, que no caso foi a teoria de Schrödinger. Então, Schrödinger é um curta que fala muito sobre dúvida, o que que é real, o que que é surreal, o que que é da cabeça do personagem. Então, o próprio roteiro, todas as partes, tanto a de fotografia, todos os departamentos, fotografia, arte, direção, montagem, eles trabalharam muito em dois conceitos, né? Que é o conceito de real, surreal. E a mesma coisa da teoria de Schrödinger. O gato está vivo, o gato está morto. O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Para vocês, assim, agora uma pergunta pessoal. O que significa ganhar esse prêmio? Tipo, o que significou para vocês? Bom, assim, eu acho que ter ganhado esse prêmio, essa premiação nível nacional, pessoalmente, para mim foi uma coisa muito assim inspiracional, que me deu muita motivação para continuar fazendo, porque, bom, acho que quando a gente começa no cinema, tudo mais, a gente sempre mira no sucesso, tudo mais, essas coisas. E o ramo artístico em si é um ramo um pouco complexo, né? Porque às vezes você faz uma coisa que você gosta e ele pode ter um sucesso ou não. Então, quando a gente começou a fazer o Schrödinger, uma curta-metragem, a gente fez bem tranquilo, assim, querendo só fazer uma coisa que todo mundo gostasse, mesmo de estar participando, fazendo. E o resultado ele acabou chegando. E quando esse resultado chegou, que no caso é o prêmio a nível nacional, eu acho que dá uma motivação de, tipo assim, eu acho que esse é o caminho, sabe? Por mais que seja complexo, cheio de incerteza, de dúvidas, o que que a gente vai fazer, qual que vai ser o próximo filme? O próximo filme vai ter um sucesso parecido, sabe? É um pouco até mesmo o que o personagem passa no filme, né? Essas dúvidas. E aí eu acho que esse prêmio, diferente do filme, ele vem pra, tipo, dar uma resposta, assim, pra gente, tipo, continua nesse caminho, sabe? Continua que as coisas vão chegando. Isso foi pra mim, sabe? A importância do prêmio nacional. Para mim, o Prêmio Nacional, ele foi um grande passo. Nós, como éramos alunos de segundo semestre, não imaginávamos que nós conseguiríamos chegar a algo assim tão rápido. Para mim foi um passo muito bom ver como o nosso trabalho que a gente fez com tanto carinho, que a gente fez com muita dedicação, inclusive, ser reconhecido a esse nível, foi uma forma de, como posso dizer, foi uma forma de ver que mesmo a gente ainda sendo uma tão um pouco inexperiente ainda na área, né, por ainda sermos muito novos na faculdade e tudo mais, a gente poder ver que, mesmo assim, com toda a dedicação que a nossa equipe teve para com esse projeto, conseguiu fazer que a gente tivesse tal reconhecimento.
Então, poder hoje olhar que, graças ao esforço de todo mundo, e é um roteiro que demora um pouquinho para sair, meu e do Léo, a gente conseguiu chegar a um nível de ser reconhecido dessa maneira. Então, é algo muito gratificante para mim poder olhar para esse prêmio e pensar que esse foi um passo grande, mas esse foi só um passo. Que é qual conselhos e dicas vocês dariam para alguém que está passando pela mesma situação, no sentido que está se inscrevendo ou então desenvolvendo um projeto, quer competir? Assim, eu vou repetir uma dica que me disseram, né? Quando, assim, eu comecei no audiovisual, logo no começo, foi uma pergunta, assim, que eu achava um pouco até ingênua, ou até a famosa pergunta idiota, mas, enfim, não foi uma pergunta idiota, fez uma grande diferença. E foi o Uhum. seguinte, como que eu faço um filme de sucesso para ganhar um prêmio? Sucesso aqui também, a gente ganhou um prêmio, né? Existem vários. Mas essa pergunta eu fiz para uma pessoa que tinha ganhado um prêmio, e ela falou assim: se você começar a pensar nisso quando você vai fazer um filme, já tá meio, não diria errado, né? Porque pautar as coisas dessa maneira é difícil, mas já é uma maneira um pouco ah, estranha, sabe? É um pouco inconsistente. Então, faça o filme que você quer fazer com os maiores detalhes, com pesquisa, com pessoas que é muito importante. Acho que seria uma segunda dica. Pessoas que acreditem na ideia e que queiram do filme, sabe? Que realmente é uma expressão artística. A gente tem também o cinema, que a galera chama o cinema, uma, né, entre muitas aspas, para ganhar dinheiro, mas sempre tem a arte. Então, encontrar pessoas que queiram fazer parte e acreditem nesse projeto, que o prêmio, essas coisas, elas vão vir com consequência. Então, como eu falei na primeira pergunta, eu não estava esperando muito. Não é uma questão de não acreditar, mas é uma questão de, sabe, simplesmente deixar as coisas acontecerem, sabe? E você, Gui, tem alguma dica, algum conselho? Algum conselho? Eu diria que para esse ramo, principalmente quando você vai fazer um filme, independente da função que você está, mesmo que você seja assistente, gaffer, que você esteja na equipe de som, que seja, faça o projeto pensando em você se dedicar o máximo possível para esse projeto. Tem lugares que você vai ganhar prêmios, tem lugares que você não vai ganhar nada. Tem lugares que às vezes você pode pegar esse festival aqui. Pô, talvez não vai ter tanta gente, não é um festival que vai ser tão grande. Manda do mesmo jeito. Uhum, Mesmo que ele não dê dinheiro, mesmo que ele não tenha tanta gente, o seu projeto vai ser visto por outras pessoas. Aquele filme lá que você se dedicou tanto, aquele filme que você pegou, você às vezes até passou noite sem dormir para poder fazer o melhor que você podia para ele, vai ser visto, vai ser exibido e pessoas irão ver seu filme. Talvez o seu filme ele não esteja em grandes lugares, mas talvez algumas pessoas olhem para o seu filme e pensem: eu quero fazer cinema. Eu quero olhar para esse filme, olhando para esse filme, eu falo, com um pouquinho que eles tiveram, sendo estudantes, conseguiram fazer isso. uhum. Então, talvez eu consiga fazer alguma coisa também. Então, ter coragem para poder estar ali é uma coisa essencial. E ter essa coragem não é só pensando, fiz um filme aqui, ele vai ter todo o sucesso do mundo. Não vai. Seu filme vai ter erros, seu filme, ele, às vezes, pode não ter sido feito, às vezes, como você imagina, e tá tudo certo. Aprenda com seus erros. Seu filme não é perfeito, e tá tudo bem. Só vá lá, faça o seu melhor. E aprenda com isso. Se você não aprender com isso, vai ser difícil continuar. Tem que aprender com cada filme que você faz algo diferente. E com as pessoas que estão ali no meio. Às vezes, escutar a ideia da sua equipe é muito mais do que tentar martelar a sua própria ideia. Ter pontos criativos é algo muito essencial. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar, deixar
no Pô, vídeo. bom, então, primeiramente, galera, gostaria de agradecer a todo mundo que participou diretamente e indiretamente, aos nossos professores, que foi o Lucas Lespierre e a Juliana Monteiro. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, ajudou direto e indiretamente o nosso filme. O filme ainda não está disponível, porque a gente ainda está mandando para alguns festivais. Recentemente, ele foi selecionado em 2 novos festivais, ganhou o prêmio de melhor direção de fotografia no Festival Tainha Dourada. Então, o filme ainda tem um pouquinho mais de carreira de distribuição, mas logo, se você seguir a gente nos nossos perfis do próprio Instagram, logo logo a gente vai estar postando os teasers e também um pouco de onde vocês podem assistir o filme. Então, muito obrigado e espero que vocês gostem. Só queria falar, só parafraseando um pouco, Léo, um grande agradecimento a toda a equipe, a todas as pessoas, nossos professores que nos auxiliaram muito nesse projeto, em muitos quesitos, tanto na parte de roteiro, quanto às vezes na parte um pouco mais técnica. Agradecer a galera do estúdio pela paciência que eles tiveram com a gente, que a gente ficou muito tempo naquele estúdio, e a todos os técnicos do estúdio da faculdade que nos ajudaram a colocar algumas coisas ali na parte técnica que ajudou e auxiliou muito no filme. Obrigada por vocês terem participado. A Agecom agradece. E é isso, gente. Obrigada.